Nós estamos estudando a carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, a primeira carta, e nós estamos vendo a igreja de Corinto e a igreja hoje. Uma das coisas que nós temos muita dificuldade quando estudando a carta de Corinto é porque nós somos levados a ter que dar uma resposta. Eu estou realmente comprometido em ser um cristão autêntico, ou eu quero viver um evangelho de conformidade com o que está aí? Porque o evangelho de Jesus é o evangelho do Deus vivo, que diz: eu sou santo, e você tem que ser santo, separado e exclusivo para Deus. O grande problema, irmão e irmã, é que nós estamos tão influenciados por teologias, por doutrinas, que os cristãos já não são mais, não pode mais ser chamado de cristão na maioria. Eu digo maioria. Por quê? Porque, meu amado, minha irmã, hoje os crentes trocam de igreja como quem troca de roupa. Hoje eu sou batista, amanhã eu sou assembleano, depois de amanhã eu sou Nova Vida, depois eu sou congregacional. E deixa eu explicar uma coisa: não dá para ser. Tudo é futebol, mas eu não posso torcer hoje para o Flamengo, amanhã para o Vasco da Gama e dizer que está tudo certo. Alguém há de olhar para mim e dizer assim: esse cara não sabe o que ele é. Por que não? Porque há crenças essenciais que são radicalmente diferentes de uma denominação para outra. Deixa eu te dizer uma coisa: para morrer e ir para o céu, você só precisa de uma coisa: receber Jesus como teu único, eterno, suficiente Salvador, crer que Ele morreu na cruz para te salvar e acreditar que isto foi suficiente se você o recebe como Salvador e Senhor. Tem alguém aqui que crê nisso? Então, se você é assembleano, batista, presbiteriano, congregacional, Nova Vida, a gente vai se encontrar todo mundo lá no céu, vai ser uma beleza. Mas a gente está no céu? Não está. Então, já que a gente não está no céu, as coisas aqui não são como são no céu. As coisas aqui precisam ser diferentes. Deixa eu te perguntar: para pentear teu cabelo, é o mesmo tipo de pente que passa no meu? Tem gente aqui que não é. Tu acorda de manhã, esquece até de pentear o cabelo, porque do jeito que tu acorda, do jeito que tu anda, teu cabelo está penteado, é igual ao outro? Ou tem que passar um cremezinho, senão o negócio parece que tomou choque? Nós não somos iguais. Isso se relaciona também com a nossa personalidade. O que é uma personalidade? Fala do quê? De como eu faço as coisas. Caráter fala do quê? Das escolhas que eu faço. O que eu escolho. Personalidade fala de como eu faço o que eu escolho fazer. Então nós temos crenças essenciais que são diferentes. Aqueles que são da teologia arminianista acreditam que hoje eu estou salvo porque eu recebi Jesus como Salvador e Senhor, mas eu pequei porque falei a mentira, perdi a salvação. Eu, batista, não acredito nisso. Eu acredito que uma vez salvo, salvo para sempre, porque não é possível alguém que foi tornado filho de Deus deixar de ser, se é que foi tornado filho de Deus. Porque o Evangelho de João, capítulo 10 a 13, diz que aqueles que receberam Jesus, a esses foi dado poder para serem o quê? Tornados filhos de Deus. E diz que quem torna isso não é o homem. Quem é que torna? É Deus. Não vem de vós, não vem da vontade do homem, não vem da carne, não vem porque eu nasci num lar que é cristão. É porque eu recebi Jesus como meu único eterno suficiente Salvador.
O outro ali acredita de forma diferente. Ele acredita que se ele cometer um pecado, ele perde a salvação. Aí a salvação é só se perseverar. Ninguém vai para o céu desse jeito então, porque ninguém vai morrer sem pecado. É impossível alguém morrer sem pecado. Mas pastor, se não vai morrer sem pecado, como é que vai para o céu? É por isso que Jesus morreu na cruz, entendeu? Muito bem. Então vamos voltar aqui. Por que eu falei tudo isso? Porque, meu irmão, não tem jeito de você ler a Bíblia e você ser um cristão conformado com o mundo. Aliás, o que é mundo, irmãos? Só quem sabe vai falar com vontade de almoçar. Sistema que rege a sociedade. E olha só, o sistema que rege a sociedade está regendo muita igreja. Tem muito crente aí na moda de vestir, vestido igual o mundo. Rege para vestir. Fala igual o mundo, rege para falar. Pensa igual o mundo, rege para pensar. E o cristianismo em muitas igrejas está mais socialismo, mais um evangelho social de fazer o bem, do que salvação, remissão de pecado, abandono de uma vida de pecado para ter direito à salvação e à vida eterna. Tem muito crente dentro das igrejas que não nasceram de novo, se conformaram em se tornarem membro de uma igreja, de uma denominação. Porque nova vida, conversão, significa morrer para quem eu fui, não é isso o batismo? Para me tornar uma nova criatura. Então eu morri. Mas eu continuo com esse meu jeito, essa minha personalidade, então eu vou me submeter para ser tratado, moldado, transformado pela renovação do meu entendimento, a partir do momento que eu começo a conhecer Deus e saber o que é que Deus quer de mim, como é que Deus quer que eu viva, como é que Deus quer que eu fale, como é que Deus quer que eu faça, quem Deus quer que eu seja. Mas eu sou assim. E esses crentes que dizem, não, porque eu tenho que falar, eu falo. Nunca morreu, nunca deixou de ser carnal, mundano, continua mundano dentro da igreja. Pastor, por que o senhor não exclui então? Porque eu não sou Deus. Eu vejo o fruto. Mas você acha que eu sou maluco dizer, fulano está aqui, mas está no inferno, se ele foi salvo, coisa nenhuma. Ninguém tem autoridade para fazer isso. Eu olho os frutos e vejo, isso não é fruto de conversão. E se permanece naquele fruto, tem que ser expulso da igreja. É expulsão, chama-se exclusão, desligamento da igreja, porque não quer viver como um novo convertido que diz que é. Se é, tem que andar pela palavra de Deus, não é andar pela cabeça, porque o pastor é uma ova. Ou é palavra de Deus ou não é. Crente que anda segundo a cabeça de pastor é acéfalo. Ele tem cabeça, mas não tem cérebro. Ou então é preguiçoso, porque não quer ler a Bíblia. O pastor está lá mostrando, se está mostrando, ele tem que ler e... eu não concordo, pastor. Então vai para uma igreja de uma denominação que você concorda. Qual o problema? O assembleano não concorda que uma vez salvo, salvo para sempre. Ele acredita que perde a salvação. Glória a Deus. Quem sabe ele vai ser um cara melhor do que eu na vida civil. Ele não vai falar, ele não vai pregar mentira, porque ele sabe que se ele pregar mentira, ele perde a salvação. Opa, perdi a salvação. Senhor, tem misericórdia de mim. O tempo todo o cara está vendo aquilo. Eu já não, penso diferente. Então, qual o problema dele ser assembleano? Glória a Deus. O que não pode é ele ser assembleano querendo estar na igreja batista. Está errado. Vai criar confusão. E se é assembleano, lá na assembleia ele tem que falar uma só língua com aquele pastor e com aquela igreja, tem que ter uma só visão com aquele pastor e com aquela igreja, assim como aqui na igreja batista, assim como na igreja metodista, é falar uma só língua e ter uma só visão e o mesmo parecer, senão não tem ordem na casa.
Não tem ordem na casa. Então, irmãos, é preciso a gente decidir. Se eu sou um crente, então eu tenho que morrer. A Bíblia está dizendo que eu tenho que fazer isso. Ou é a Bíblia ou é o pastor. Você tem que tomar uma decisão. Se é o pastor, sai da igreja, vai para uma igreja onde seja a Bíblia. O que eu vou fazer numa igreja em que o pastor é o pastor, não é a Bíblia? Se ele usa a Bíblia como pretexto, tu está fazendo o que nessa igreja? Não fica para ser um agente de Satanás para criar divisão. Mas também não saia se você é um omisso, preguiçoso, que não pega a Bíblia para estudar e para ver se é isso mesmo. Mas também não faça a confusão de pegar e virar. Ao invés de chegar para o pastor e dizer: pastor, não creio assim não, eu entendi diferente aqui na palavra, o senhor me mostra aí de forma, eu ainda estou com dificuldade. Ao invés de fazer isso, vai lá criar maledicência. Está sendo agente de Satanás. Não pode. E isso é o que acontecia na igreja de Corinto. Havia crentes que não queriam andar pela palavra, pela doutrina que receberam. E olha que coisa interessante, quando a gente pega aqui o livro de Atos dos Apóstolos, abre a sua Bíblia. Atos o que, meu filho? Isso aí isso não é nem tremendo de pensação, irmão. Isso aí é unção purinha. Eu nem disse o que eu ia falar, mas ele já percebeu. Muito bem, está ligado. Atos 2:42. Mas vamos ler um pouquinho antes. Verso 44 de Atos 2. Aliás, não, antes. Verso 41 de Atos 2. Está aberto aí? Então acompanha comigo, ó. Atos 2, 41 em diante. De sorte que foram batizados os que receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E perseveravam em quê? Na doutrina de quem? Dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam estavam o quê? Unidos, e tinham tudo em comum. Ei, irmão, isso é a igreja de Jesus Cristo, é isso aqui, ó. Está firmado na doutrina dos apóstolos. Não é do apóstolo Cláudio Barroso, não. É dos apóstolos que Jesus estabeleceu. Bíblia Sagrada. Isso aqui é igreja. Falar uma só língua, um só parecer, ter uma só visão, firmada na Bíblia Sagrada. Porque senão, irmão, não dá. Você quer ver uma coisa? Fala para mim, quantos aí em relação à mensagem do domingo passado e o estudo dessa semana não teve dificuldade? E a dificuldade vai aumentar. Começa hoje, vai ficando cada vez mais gostoso. Então vamos lá, vamos lembrar a origem dos problemas da igreja de Corinto. Os problemas da igreja de Corinto começaram com o quê? Divisões causadas por quem? Personalismos. Líderes na igreja começaram a fomentar outros a saírem da autoridade do apóstolo Paulo, que é quem fundou a igreja. E começaram a criar grupinhos de Paulo, de Pedro, de Apolo, de Cristo, e cada um com uma visão diferente. Era meio como tornar uma igreja dividida. Ali, aquele grupinho ali é arminianista, aquele grupinho ali é dispensacionalista, esse daqui é calvinista. Não dá certo, vai ter problema, ninguém vai se entender. E aí os problemas de personalismo começaram a criar divisão dentro da igreja. Os problemas de divisão levaram a quê? Problemas doutrinários. E os problemas doutrinários descambaram em quê? Problemas morais. Ora, por que há problemas morais? Porque as pessoas começam a não mais ter referencial do que é o certo.
perde o referencial do que é certo. Cada um faz o que acha que é certo. Cada um faz o que acha que é certo, não vai dar certo. Há algo a ser esclarecido antes de darmos continuidade ao estudo, que embora o apóstolo Paulo mencione situações, nós estamos desde semana passada estudando sobre assuntos relacionados a casamento, mas embora o apóstolo Paulo mencione situações relacionadas à mulher e às vezes ao homem, por razões sociológicas, o contexto daquele tempo, daquela igreja em específico, para nós que estamos aqui hoje, para nosso tempo e para o nosso contexto, nós devemos nos apropriar dos princípios e valores intrínsecos ali, e que tanto serve para o homem quanto para a mulher. Assim, quando Paulo instrui alguma coisa relacionada à mulher, o que ela deve ou não deve fazer, como a gente encontra na palavra, isso também se aplica ao homem hoje, porque nossa realidade de contexto sociológico não é igual o daquele tempo. Não é igual, por exemplo, do tempo do Brasil de 50, 60 anos atrás, quando a mulher não tinha direito de votar. A mulher não votava. Eu, quando adolescente, a mulher tinha que ter o mesmo CPF. A mulher não tinha CPF, o CPF da mulher era o mesmo do marido. Quem lembra disso aqui? Quem aqui? Era a Elza. Depois é que a mulher passou a ter o direito de ter o seu próprio CPF, passou a ter o direito de votar. A garotada não sabe disso, né? Mas vocês são desse século, eu sou do século passado ainda. Né? Tá certo? Então o contexto de quando eu existia como adolescente não é o contexto de você que é adolescente hoje. O contexto de Zete, de quando ela era adolescente, não foi o contexto meu quando adolescente, muito menos o seu. Então quando a gente está aqui lendo Paulo falando da mulher, não é que Paulo era machista como as feministas. E esse negócio desses istas são desgraçados, a maioria deles. Não tem nada que ver com isso. Paulo não é machista coisa nenhuma. Paulo está falando para pessoas que estão vivendo num contexto assim, em que a mulher tinha um tratamento que é diferente do que a gente tem hoje. Tá bem? Hoje você dizer, as mulheres fiquem caladas na igreja, quer dizer que a mulher não pode mais dar um glória a Deus, aleluia, não pode cantar, ela não pode vir aqui à frente. Fátima, cadê Fátima? Fátima já até saiu da igreja. Ah não, está ali. Tá certo? Então a gente precisa entender o contexto. Por que é que ele falou isso? Para quem que ele estava falando? Por que precisou ele falar isso? E a gente vai passar por isso mais na frente. Então, quando Paulo instrui alguma coisa relacionada ao que a mulher deve ou não deve fazer, isso hoje se aplica a mim e você que é homem, ou que somos homens. Então vamos lá, 1 Coríntios capítulo 7, versículo 10 a 16, que é a base para o nosso estudo de hoje, e a mensagem. Paulo diz assim, ele continua dizendo: aos casados dou este mandamento, não eu, mas o Senhor, que a esposa não se separe do seu marido, mas se o fizer, que permaneça sem se casar, ou então reconcilie-se com o seu marido, e o marido não se divorcie da sua mulher. Aos outros eu mesmo digo isto, e não o Senhor: se um irmão tem uma mulher descrente e ela se dispõe a viver com ele, não se divorcie dela. E se uma mulher tem marido descrente e ele se dispõe a viver com ela, não se divorcie dele. Pois o marido descrente é santificado por meio da mulher, e a mulher descrente é santificada por meio do marido. Se assim não fosse, seus filhos seriam impuros, mas agora são santos. Todavia, se o descrente separar-se, que se separe. Em tais casos, o irmão ou a irmã não fica debaixo da servidão. Deus nos chamou para vivermos em paz. Você, mulher, como sabe se salvará seu marido? Ou você, marido, como sabe se salvará a sua mulher? Amados, há duas coisas aqui que algumas pessoas pegam para relativizar a Bíblia e dizer que ela não é a palavra de Deus, dizer que ela contém. Se ela contém, aquilo que está sendo dito aqui não é tudo que eu preciso, ou que eu posso, que eu devo receber como palavra de Deus. Por exemplo, no verso 10, Paulo diz: este mandamento
Dou não eu, mas o Senhor. E no verso 12 ele diz: aos outros eu mesmo digo isso e não o Senhor. Aí diz assim: isso daqui eu não vou receber para a minha vida não. Isso aqui é Paulo falando. Irmão, presta atenção. Nada, nem aquilo que é dito pelo Senhor na Bíblia, você pode pegar, pensar e dizer assim: isso daqui é isso e acabou. Porque nós temos que olhar o contexto. Aqueles daquele tempo não tinham a Bíblia que nós temos. Nós temos uma Bíblia que vai de Gênesis, o princípio de todas as coisas, até o Apocalipse, que será o fim de tudo. Paulo não tinha, os cristãos daquele tempo não tinham. Mas mesmo Paulo, quando ele está dizendo assim, agora quem está falando não é o Senhor não, sou eu, não significa dizer que isso está desautorizado por Deus. Se eu pego e falo assim, vem cá Ubirajara, eu quero que você pegue duas pessoas aqui, diga para elas que elas devem pintar aquele muro. Aí o Birajara pega duas ou três pessoas aqui e diz assim: o que eu vou falar não vem de mim, vem do pastor Cláudio, fulano, beltrano, ciclano, pinta lá o muro. Agora, diz o Birajara, agora quem vai dizer sou eu, não é o pastor Paulo. Quando você for pintar o muro, isola as coisas em volta para não sujar. Eu pergunto a você, o que ele falou não foi o que eu mandei falar, ele acrescentou alguma coisa, mas o que ele acrescentou está errado? Sim ou não? Como é que você vai saber se está errado ou se está certo? Na Bíblia, obrigado, a gente olha o que vem antes. O que Deus já falou através de Moisés, de José, de Isaías, de Elias, de Abacuque, de Safonias e do próprio Jesus. O que já foi dito antes? Porque é isso que Paulo está falando. Se já não tiver, ou se não tiver base bíblica, então eu não vou aceitar como meu, como o divino de Deus. Você entendeu? Quem entendeu? Então não caia nessa cilada do diabo para pegar, está vendo? Ó, daqui para frente eu já não recebo, porque não foi Deus que mandou o Paulo falar. Paulo está falando dele. Para a gente fazer esse tipo de afirmação, a gente tem que conhecer isso daqui, ó. Então vamos lá. Nesse trecho da epístola aos cristãos da igreja de Corinto, o apóstolo Paulo, ele continua a doutrinar a igreja a respeito do casamento, respondendo às perguntas que lhe foram submetidas. A gente encontra lá no capítulo 7, versículo 1, quando ele diz da carta que ele recebeu, das informações vindas lá dessa igreja. E ele faz questão de dizer que o seu ensino não é da sua mente e vontade, não é do que ele achava ser o certo ou errado, mas vinha como ordenança do Senhor, como ele diz no verso 10. Esse mandamento dou não eu, mas o Senhor. Então vejamos o que Paulo, ou o que o Senhor ordenou através de Paulo. Verso 10 e 11. Deus vai mandar ao povo saber o seguinte: separou sem adultério, então não pode casar com outro não. Vamos lembrar? Separou sem adultério. Ah, ficou difícil? Porque não é isso que a gente ouve aí fora, por muitos pastores que estão na televisão, que estão no YouTube, e gente com galão na camisa. Por quê? Porque está cheio de pastores que estão aí no terceiro e no quarto casamento, e gente de igreja com 5 mil. Se o cara é pastor de 5 mil membros, se o cara é pastor de 15 mil membros, esse cara tem autoridade para falar. É mesmo? Onde na Bíblia você tem base para poder fazer esse tipo de afirmação? Porque autoridade para falar, para mim, se fala à luz da palavra de Deus, e não para gerar conformação com aquilo que a carne dele quer. Aí ele satisfaz a ele, e como a igreja conhece ele, como dizem muitos, né? Tem igreja na mão.
Olha só, pastor que tem a igreja na mão vai para o inferno. Porque pastor que tem igreja na mão, a igreja não é de Jesus, é dele. E aqueles que estão na mão dele vão para o inferno junto com ele. Por quê? Porque são vaquinhas de presépio que não abrem a Bíblia para ler e confrontar se aquilo que ele está ensinando é verdade. É o que está ali. E podem falar o que quiser de mim como pastor, isso não pode me dizer de mim como verdade, porque aqui o tempo todo eu digo para você: procura a Bíblia, leia a Bíblia, estuda a Bíblia, vai confrontar com a palavra. Está com dificuldade? Vem conversar comigo, é minha obrigação mostrar para você. Pode até ser que eu mostre para você, mas sua cabeça ainda está lá na Assembleia de Deus, você que veio de lá, ainda está lá na Presbiteriana, você que veio de lá. Você nunca vai ser batista, volta para lá. Porque o que importa é você ir para o céu, mais do que qualquer coisa. E eu aqui não estou preocupado de que essa igreja fique cheia para eu passar a andar de carro zero, importado 4x4 e fazer viagem para El Escambau com a minha mulher, passando lua de mel, 5ª lua de mel, 7ª lua de mel. Seria maravilhoso, né, amor? Eu tenho aliança com Jesus. E se você tem, você precisa conhecer a palavra de Deus, estudar e aceitar, meu irmão, que remédio bom é remédio amargo. Tem gente que quer remédio. Olha só, quando o metiolate ardia, irmão, ninguém gostava, mas quando machucava, ninguém procurava outra coisa. É verdade ou não é? A galerinha aí antiga do meu tempo não procurava outra coisa não. Tinha um tal de mercúrio, lembra de mercúrio cromo? Mercúrio cromo nunca matou ninguém. Aí começaram a dizer que mercúrio cromo, mercúrio é isso, que mercúrio cromo é isso, mercúrio é aquilo, que dá câncer, dá não sei o que lá. Eu nunca soube de ninguém morrendo com mercúrio cromo para colocar em machucado. Mas nós somos, sabe o que? Massa de manobra. Uma meia dúzia de empresários, com alguns governantes e alguns legisladores corruptos, são comprados. Aí fecha aquela empresa, para aquele produto e começa a botar um outro no mercado, porque esse me dá propina. Então a gente começa a dizer que aquilo não presta, aquilo foi bom enquanto durou, porque a gente era ignorante, agora acabou. Tem muito disso na sociedade, infelizmente. Mas sabe como é que a gente fica sabendo disso? Se a gente estuda, se a gente vai para a escola, se a gente lê livro, não se a gente fica assistindo programa de televisão que fica fazendo fofoca da vida dos outros e aquilo que não acrescenta. Separou sem adultério, não pode casar com outro não. O mundo diz que pode. O que é o mundo? Vamos falar bem forte: sistema que rege a sociedade. É o sistema que domina a sociedade. E um monte de igreja está aí assim, separou, meu irmão, não está dando certo, mas não, querido, vida que segue, faz a fila andar. Já falei e vou repetir porque o contexto necessita. Fui procurado por um membro que foi membro dessa igreja há muito tempo. Virou para mim e falou: pastor, eu perguntei como é que está lá, pastor, não estou naquela igreja mais não. Eu falei: rapaz, mas o que houve? Pastor, eu não posso continuar numa igreja como aqui. Eu aprendi com o senhor, uma vez casado, meu filho, até a morte. Quantas vezes eu entrei na sala do senhor para falar da minha esposa? Eu falei: fiquei sem paciência até contigo, hein? Então, pois é, o senhor nunca disse para mim: mete o pé, rapaz, essa mulher é uma íngua. E ela era mesmo, para ele. Para mim não fazia diferença. Mas sabe o que é, pastor? Eu fui uma vez, fui duas, fui 3 vezes na sala do pastor, conversei com ele. Na 4ª que eu fui, pastor, ele virou para mim e falou assim: meu filho, faz uma coisa, nem eu aguento mal ouvir você falar dessa mulher. Essa mulher é um atraso na sua vida. Cara, deixa ela embora, então manda ela embora logo uma vez, que assim você começa tudo de novo. E aí quem sabe se aprende e faz certo agora. Um pastor. Que igreja é essa? Se ela acompanha esse pensamento, meu irmão, porque é isso que eu quero. E vocês sabem que tem um pastor que é exemplo. Flávio, vem cá, por favor. Não tem vergonha disso, porque o nosso passado
tem que ser exemplo do que não fazer e do que fazer certo. Está aqui a minha esposa, 2 anos passados, nosso relacionamento conjugal foi restabelecido, aleluia, mas nós ficamos 3 anos separados um do outro. Eu era pastor. Os irmãos me viram morar dentro da igreja. Podia ter morado aqui no Liber, Portal do Sol, qualquer um outro. Não fui por quê? Para ninguém, Satanás, colocar na boca dele. A minha mãe vem de lá de Rio das Ostras. Ninguém conhece a minha mãe. Vê minha mãe entrando no meu apartamento, dormindo lá, sai no dia seguinte. Aí vão dizer assim: minha irmã caçula mora lá em Rio das Ostras, vem aqui, dorme lá em casa. Nem te conto. O que foi? Sabe aquele pastor da primeira igreja de Belfor Roxo? Daquele santo, lembra? Sabe o santo que vai lá pro púlpito, fala daquele jeito e tal, sabe? Vale nada. Tinha uma mulher dormindo na casa dele, dormindo, eu vi entrar, não vi sair hoje de manhã cedo. E como estava com a Natália aqui ligada? E por que eu me separei de Flávia? Eu não me separei, não. Ela já veio aqui e disse ela que separou de mim. E não foi porque eu adulterei. Foi porque eu adulterei? Não. Foi porque você adulterou? Eu respondo: não houve adultério dela. Ela não suportou mais a pressão do que estava acontecendo. Irmão, separou, tem direito de casar de novo? Não. Obrigado. Separou, é Deus ensinando, ordenando através do apóstolo Paulo: não pode casar com outro, não pode ter divórcio. Como assim, pastor? Verso 10 e 11: aos casados dou esse mandamento, não eu, mas o Senhor, que a esposa não se separe do seu marido. E hoje serve também para nós, então vamos ler direito: que o marido não se separe da sua esposa, mas se o fizer, que permaneça sem se casar. Não, mas eu não vou casar, eu vou só ficar. Claro que não, né? Não tem o direito de recomeçar a vida, coisa nenhuma. Não tem recomeço aí, filho. O recomeço único que tem diz a palavra: ou então reconcilie-se com o seu marido. E aqui a gente deve ler também: com sua esposa. E o marido não se divorcie da sua mulher. E aqui a gente tem que ler também: e a esposa não se divorcie do seu marido. Não há lugar para novo casamento quando há separação. Ou fica separado ou reconcilia. Mas é tão difícil, porque o pecado bate na porta o tempo todo, e Satanás não para de encher os ouvidos da gente com pensamento, para gerar sentimento que nos leve a pegar e fazer aquilo que desonra a Deus. Irmãozinho, irmãzinha, quem está falando aqui é Deus. Lê aí. Isso daqui não parou naquele tempo, não, isso continua valendo para hoje. A sociedade está perdida, corrompida, desgraçada, porque um camarada vem aqui diante de Deus, ou vai lá no cartório perante a sociedade, para dizer, na alegria ou na tristeza, na saúde ou na enfermidade, na pobreza ou na riqueza, até que a morte nos separe. Mas o problema começou a acontecer, o relacionamento conjugal começou a ficar ruim. Sabe o que faz? Não é melhor a gente separar, não dá certo mesmo não, vai você para lá, eu vou para cá, e acaba o casamento. Não acaba não, filhão. O que vier depois disso daí vai ser adultério. E a sociedade está do jeito que está, porque as pessoas viraram corruptas, e os corruptos não estão só lá em Brasília, não. Os corruptos estão sentados também dentro das igrejas, que ouvem a palavra de Deus, mas preferem seguir o mundo. Ouvem a palavra de Deus, mas preferem ir pelo exemplo de cantores gospel, que foram tornados pastores, estão hoje no 3º, no 4º casamento. Que casamento? Paulo, da parte de Deus, está dizendo que quem se separar do seu cônjuge, sem ser por adultério, terá que ficar sem se casar, ou deverá se reconciliar.
Jesus instruiu que somente em caso de adultério é admitido que se possa divorciar, e que aquele que casa com alguém que não se divorciou por adultério, comete adultério. Veja lá o que diz Mateus capítulo 5, 31, 32, é Jesus dizendo: também foi dito, qualquer que deixar a sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, quem está falando é Jesus, vos digo que qualquer que repudiar a sua mulher, a não ser por causa de fornicação, em algumas versões está adultério, e essa palavra aqui é porneia, que quer dizer exatamente isso, ato sexual fora do casamento, faz que ela cometa adultério, e qualquer que casar com a repudiada ou o repudiado comete adultério. Então eu me separei de Flávia, não houve adultério, me separei. Aí tem lá, passados uns meses e tal, eu não quero mais mesmo. Aí eu encontro elazinha aqui, que linda, vamos namorar? Vamos, começa a namorar, já é adultério. Calma, está caminhando para ser, porque isso daqui que a gente chama de adultério ainda não se consumou, a menos que eu e ela vamos para a cama ter relação sexual, na cama, onde quer que seja, a menos que eu e ela tenhamos uma relação sexual, aí se consumou o adultério. Aí eu adulterei contra ela, ela está livre, mas nós estamos separados. Eu me separei dela, eu estou aqui me mantendo, mas ela foi para lá, fez a mesma coisa, ela está em adultério. Aí eu me separei dela, encontrei com essa, comecei a namorar, tive uma relação com ela, eu adulterei, e ela se tornou adúltera. É isso que está sendo dito pelo Senhor Jesus. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de fornicação, faz que ela cometa adultério, e qualquer que casar com ela, comete adultério. Por quê? Porque a separação nossa não foi por adultério. Marcos capítulo 10, versículo 11 e 12, ainda vai dizer: e ele lhes diz, qualquer que deixar a sua mulher e casar com outra, adultera contra ela, e se a mulher deixar o seu marido e casar com outro, adultera. A orientação que Paulo está dando é para homem ou para mulher, serve para os dois, assim como Jesus acabou de dizer. É bom que se tenha em mente, irmãos, que Jesus diz, a não ser em caso de fornicação ou adultério, ato sexual, significando que é preciso que tenha havido uma conjunção carnal consumada. Presta atenção nisso, hein? Não basta você pegar o telefone dele e encontrar as mensagenzinhas de WhatsApp meio que insinua que está acontecendo alguma coisa. Tem que ter uma confissão do pecado de adultério, ou você ter comprovação do adultério dele ou dela. Tem muita mulher crente que já está querendo meter o pé no traseiro do cara. Tem muito homem crente que já está querendo meter o pé no traseiro dela. Pegou uma mensagenzinha, já diz que é adultério e mete o pé. Meu príncipe e minha princesa, Jesus disse, a não ser que tenha havido uma conjunção carnal. Deu uma bitoca, está caído, já está inclinado para cometer adultério, mas foi bitoca, ainda não foi outra coisa. Jesus muitas vezes disse assim, quem tem ouvidos para ouvir, quem não tiver, vai fazer diferença mesmo não. Tem que ter disposição para ouvir Jesus e obedecer. Então, separou-se em adultério, pode casar não, com outro não. Segundo, ela não ser cristão ou ele não ser cristão não é justificativa para separação não.
Verso 12 e 14: aos outros eu mesmo digo isto e não o Senhor. Se o irmão tem mulher descrente e ela se dispõe a viver com ele, não se divorcie dela. E se uma mulher tem marido descrente e ele se dispõe a viver com ela, não se divorcie dele. Pois o marido descrente é santificado por meio da mulher, e a mulher descrente é santificada por meio do marido. Se assim não fosse, seus filhos seriam impuros, mas agora são santos. O que Paulo está dizendo é que por causa do desejo de servir a Cristo, algumas pessoas na igreja de Corinto estavam pensando, por causa desse problema de divisão teológica, doutrinária, esses personalismos. O pastor fala, mas não acho que é assim não. Tinha gente lá acreditando e entendendo que porque recebeu Jesus como Salvador e Senhor e o cônjuge não, podiam se divorciar dos cônjuges pagãos e casar com cristãos. Mas Paulo está aqui afirmando que o compromisso do casamento vale, seja com não crente ou com crente. É por isso que lá na frente Paulo vai dizer assim, não procure julgo desigual. Pastor, mas eu me converti, meu marido é macumbeiro. Pastor, eu me converti, mas minha mulher é budista. E aí? Você está casado, continua valendo. Eu te pergunto, Paulo está falando alguma coisa contrária ou acrescentando alguma coisa que Jesus já disse? Não. É Deus falando. O ideal de Deus, amados, é que os casados permaneçam juntos, mesmo quando um dos cônjuges não é crente. Mas sabe o que acontece? Não é fácil estar casado com quem não é crente não, hein? Dia de domingo, 12:15, aquele seu pastor lá não tem senso não? Não quero, mas domingo você não vai mais na igreja, hein? Porque para ele o domingo é dele, domingo não é do Senhor. Tudo bem, a gente realmente deve buscar ter coerência. Terminar o culto é 11h30, vamos para 11h30. Mas eu avisei os irmãos, hoje vai ser mais tarde. Não é sempre que acontece isso. Pode até acontecer com alguma frequência, mas não é sempre. E não é fácil mesmo não, irmãzinha. Porque você, para não deixar furo, vai ter que levantar às 5 da matina, deixar a comidinha pronta e quentinha no forno, para não ter problema, para não chegar depois 1h da tarde. Se é a hora, agora que você vai fazer almoço, domingo que vem eu não quero sair na guerra não. Está casado com não crente não é fácil não. Com crente já é problema. Você acha que uma das coisas que fez a Flávia ter dificuldade no meu casamento é o quê? Dava domingo, 11 da noite, o pastor ainda está atendendo, e ela lá fora dentro do carro, todo mundo já foi embora, ela está lá dentro do carro com a criança, às vezes com febre, e o marido dela, o pastor da igreja, atendendo um casal que estava em vias de separação. Você acha que é fácil isso para uma esposa? Não foi fácil para ela. Ela não conseguiu administrar coisas como essa. Hoje ela aprendeu. Teve um domingo desse aí, quem ficou esperando fui eu. Estava cansado, irmão. Deus é tão bom que mudou ela. Então, não ser cristão não é justificativa não. Pelo contrário, é desafio para você. Vai ganhar a sua casa. Jesus diz assim: de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma? Você ganha um monte de gente, você ganha seu vizinho, você ganha isso aqui, mas seu marido você não ganha, porque chega dentro de casa, a palavra de Deus manda você ganhar ele no silêncio. Ele fala besteira, você bate de frente. Você entulha o coração, quando chega de noite ele quer sacar, você diz assim: fechado para balanço. Olha a lição de domingo passado. Não tem sabedoria. Você está ganhando teu vizinho e perdendo tua família. Meu irmão, tu chega em casa, a mulher está rosnando para você, aí você bate na mesa: está pensando o que? Quem traz a comida, quem traz aqui sou eu. Você é o que então? Você está criando porco, galinha, ou você tem uma família? E não tem sabedoria, é um ignorante, é um ogro.
Às vezes a gente tem que se fazer. Paulo diz assim, ó, eu me fiz judeu para ganhar o judeu, eu me fiz o gentio para ganhar o judeu, eu me fiz de tudo em todo o tempo para ganhar alguns. Aí às vezes você pega Satanás e diz assim, mas você vai deixar ela cantar de galinha em cima de você e você vai ser o bocó. Então diga como Paulo, eu me fiz de bocó para ganhar minha mulher. Então receba também, irmã. Porque às vezes a gente tem que passar por essas coisas. E a palavra de Deus diz assim, aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. E você, meu irmão, não quer se humilhar? Aquele que desceu do céu, deixou a sua glória, se vestiu de carne, passou pelo que passou para nos salvar, tem autoridade para dizer, aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Paulo, obediente a Jesus, instrui que o casamento ele é permanente. Marcos capítulo 10, versículo 1 a 9, Jesus diz assim, o evangelista registra, e levantando-se dali, foi Jesus para os termos da Galiléia, além do Jordão, e a multidão se reuniu em torno dele, e tornou a ensiná-los como tinha por costume. E aproximando-se dele, os fariseus perguntaram-lhe, tentando, é lícito ao homem repudiar sua mulher? Mas ele respondendo, disse-lhes, que vos mandou Moisés? E eles disseram, Moisés permitiu escrever carta de divórcio e repudiar. E Jesus respondendo, disse-lhes, pela dureza dos vossos corações vos deixou ele escrito esse mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Por isso, deixará o homem a seu pai, sua mãe, unir-se-á a sua mulher, serão os dois uma só carne, e assim já não serão dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou não separe o homem. O cônjuge cristão deve procurar ganhar o outro para Cristo. Seria fácil racionalizar a separação. No entanto, Paulo apresenta um forte argumento para ficar com o cônjuge descrente e ser uma influência positiva no casamento. Eu estou quase caminhando para o fim. E esse argumento que Paulo apresenta da parte de Deus está no verso 14, que o cônjuge e os filhos são santificados. Diz o texto, pois o marido descrente é santificado por meio da mulher, e a mulher descrente é santificada por meio do marido. Se assim não fosse, seus filhos seriam impuros, mas agora são santos. Espera aí, quer dizer que porque eu sou crente em Jesus Cristo, minha mulher está salva, mesmo que ela continue lá no espiritismo, naquela outra religião lá que é contrária a Deus, sendo ateia? Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que as bênçãos que fluem para os crentes não param neles, mas se estendem a outros. Deus, quando chama Abrão, diz para assim, Abrão, eu vou te abençoar, mas você seja uma bênção. Você tem que ser bênção para as outras pessoas. Deus diz assim para Abraão, em ti serão benditas, ou seja, abençoadas todas as nações da terra. Mas quando o povo entra em Canaã, Deus deu ordem para exterminar aquele povo ali, mas não deu ordem para exterminar todos os povos da terra. Então, as bênçãos que fluem para nós, os crentes, não param em nós, se estendem aos outros. Um crente honesto, fiel, um crente de verdade, ele é e deve ser uma bênção no trabalho. Mas sabe por que tem tanto crente desempregado? Porque é um murmurador no trabalho. Ao invés de ele assumir a posição dele de ser bênção naquele lugar, como aquela menina que era escrava na casa de Naamã, não, é um murmurador. Antes não tinha emprego, vivia pedindo a Deus, Senhor, abre a porta. Deus abriu. Agora 3 meses, 4 meses, 5 meses depois, ele já está reclamando do emprego, reclamando do salário, e já está pensando em pedir demissão para poder ficar lá recebendo auxílio de desemprego e conseguir um emprego melhor. As bênçãos que fluem para os crentes não param em nós, os crentes, mas se estendem aos outros. Deus considera o casamento como santificado, ou seja, o que é ser santo? Separado, exclusivo para Deus. Deus considera o casamento como santificado pela presença de um cônjuge cristão. Agora deixa eu te falar uma coisa aqui, vai acontecer isso aqui de novo, de vez em quando acontece. Tem crente aqui que se casou lá fora e não consagrou o casamento a Deus. Casou lá fora consagrando a uma imagem, a um ídolo, mas não consagrou a Deus. É crente mesmo da igreja, até hoje não consagrou o casamento para Deus. O último
que nós fizemos aqui foi do Lúcio e da Márcia, que já eram membros aqui há muito tempo. Depois que eu vi uma mensagem como essa, falou: opa, peraí, não, nós vamos consagrar nosso casamento para Deus. O outro não recebe a salvação automaticamente, não é isso que Paulo está falando, não, mas é ajudado por esse relacionamento, assim como os filhos. Por quê? Porque se a mulher é uma crente de verdade, uma cristã que está comprometida em viver a autenticidade na palavra de Deus, ela vai ser influenciadora para com o marido conhecer a verdade, e a verdade vai libertá-lo, porque é uma batalha espiritual para que todo aquele que não tem Jesus morra sem Jesus e vá para o inferno. Por isso que a palavra de Deus diz que a nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas contra as obras espirituais da maldade que atuam no nosso meio. Está recebendo isso aí, irmão? Começa a chorar ainda não, tem mais. E o bom é que esse remédio, que pode parecer amargo, traz cura. Se você não acredita nisso, olha para o meu casamento, que não é perfeito não pensa isso não, hein? Não pensa que teu esposo, perdão, teu pastor hoje tem um casamento perfeito com a Flávia, a esposa dele, não. De vez em quando a gente olha um para o outro ali meio atravessado, como qualquer casal. Mas a gente está rompendo, porque tem aliança com Deus. O que é que Paulo está dizendo então? É que a fé de um dos pais cristãos dá aos filhos um relacionamento próximo com a igreja, assim como se ambos os pais fossem cristãos, o que poderá levá-los à salvação. Quando eu era garoto, meu pai estava afastado da igreja. Eu cresci vendo meu pai tocar bandolim na igreja. Depois meu pai adulterou e pediu desligamento da igreja. Minha mãe não se separou dele, permaneceu com ele. Meu pai ficou muitos anos afastado da igreja. Dia de domingo, meu pai ia para a Cachoeira do Tinguá com os colegas, com parentes dele. Onde você acha que eu queria ir? Para a igreja com a mamãe? A mamãe dizia: você vai para a igreja comigo. Eu e minhas irmãs. Papai ia para a festa, não sei o que, dia de domingo. Minha mãe: você vai para a igreja comigo. Irmão, até os 13 anos de idade, teve um dia que eu me revoltei com a minha mãe. Falei: não vou na igreja. Já tinha 13 anos de idade, estava trabalhando, empregado, já tinha meu salário, achava que era o cara. Falei: tudo bem, então você também não sai de dentro de casa. E outra, chave geral desligada, e se acender uma vela eu vou saber, porque isso aqui é prédio, tem um monte de vizinho. Você acha que acendi alguma coisa? Mas fiquei revoltado. Deixa eu te falar uma coisa: alguém aqui já apanhou de pai e mãe? Apanhar não é ser espancado. Alguém aqui já apanhou de pai e mãe por disciplina? Doeu, não doeu? Você ficou zangado, não ficou? Alguma vez você fez como eu só posso ser filho mesmo de criação, eu vou pegar minhas coisas, eu vou embora. Quem aqui já pegou e fazia sua trouxinha e ir embora? Pois é, ficou? Eu também fiquei. Louvo a Deus pela mãe que eu tive cristã. Enquanto meu pai queria o mundo, a minha mãe queria Jesus. Eu vivi num ambiente onde eu conto com os dedos de uma mão dos mais de 40 garotos com os quais eu brincava. Quem está vivo nunca foi preso, é chefe de família e deu certo. Eu sou um deles. Um exemplo bíblico disso foi o próprio Timóteo, que lá no capítulo 4, versículo 17 dessa carta, Paulo diz a respeito dele, que foi ele que levou essa carta para os Coríntios. Olha o que lá em Atos capítulo 16, versículo 1, fala a respeito de Timóteo. Chegou Paulo a Derbe, Paulo aqui sou eu que estou acrescentando porque não está no texto, mas é isso mesmo. Chegou a Derbe e depois a Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo. Sua mãe era uma judia convertida e seu pai era grego. Timóteo tinha uma mamãe crente e um papai ímpio. E o que Timóteo se tornou? Um cristão cheio do Espírito Santo, que depois veio a ser pastor. Não quer dizer que seu filho vai ser pastor. Timóteo foi.
Então, irmão, primeira coisa aqui que a gente precisa lembrar: separou-se adultério, faz assim, basta pro outro aí, faz assim, separou-se adultério, ó, não pode casar com outro, viu? Da mesma forma, vai pro outro aí assim, ó, o cônjuge não ser crente não é justificativa para meter o pé, não. Vai ganhar ele para Jesus. Outra coisa, diz aí, ó, tem uma bênção: o cônjuge e os filhos são santificados. Se você for fiel, bem pode ser que Deus vai capacitar você para a salvação dos seus filhos. Quem sabe teu marido. Aqui, ó, cadê o Luiz Ferreira e a Selma aí? Cadê? Selma aí, vem cá, por favor. Cadê o Luiz Ferreira? Chama o Luiz para mim, por favor. Pede para ele vir aqui correndo. Selma aí, vamos aproveitar que ele não chegou aqui ainda. Tá vindo? Selma aí, quanto tempo você está casada? 31 anos. Quantos anos tem que você estar aqui? 7. Você queria estar aqui antes de 7 anos atrás? Não, nem imaginava estar aqui nunca. Você foi criada na igreja? Não. Tem um irmão que é pastor, não tem? Tenho um irmão que é pastor agora atualmente. E era membro dessa igreja, foi seminarista dessa igreja, pastor João. Não, cunhado. Ah, seu cunhado, perdão. Cunhado, pastor João Batista. Casado com a irmã dela. Aí 7 anos atrás, você não queria nem saber de pisar aqui. Não. Verdade queria... isso? Verdade. E de 7 anos para cá, você recebeu Jesus, está aqui com a gente. Glória a Deus. Há 7 anos atrás, como é que era teu casamento? Ai, pastor. Precisa dizer mais? Era um dilúvio. Era o quê? Um dilúvio. Era um dilúvio? Era uma coisa. Olha para aquele cara ali. Era alcoólatra. Eu vou ajudar para ser mais rápido. Vou ajudar para ser mais rápido. Era alcoólatra? Sim, era. Chegava em casa dizendo: oi, meu amor, quebrando as coisas. Quebrando as coisas. Era agressivo com você? Muito. Era um ignorante, né? Bastante. Luiz, quanto tempo você tem que estar aqui? Vai fazer 17. 17 anos. Então você já estava aqui 10 anos antes dela vir. Sim. E você recebeu Jesus como Salvador e Senhor aqui. Sim. Se converteu. Sim. Se tornou membro da igreja. Sim. Foi batizado. Sim. 10 anos entrando na minha sala chorando, dizendo: pastor, eu preciso ganhar minha mulher. Com certeza. Mas chegava em casa, fazia tudo certo que o pastor orientava? Sim. Eu sei. Eu sei quantas vezes eu saí tarde de lá. Isso aqui era uma íngua, irmão. Isso era um ogro. Crente, mas ainda um ogro. Não chegava mais alcoolizado em casa, não era mais alcoólatra. De repente ele largou o vício? Quando eu me separei dele, né, pastor? Foi quando ele veio para Jesus. No outro dia ele já veio para Jesus, que ele sabia que... Aí você voltou para ele depois que você veio para a igreja ou voltou antes? Voltei antes. Por quê? Não sofreu o suficiente, não? Não, porque eu comecei a ver a transformação de vida dele. Ainda assim você ficou lá, rica, vou nada. Não, fiquei na dúvida ainda, desconfiada, pastor. Pouquinho tempo, 10 anos. Quem te trouxe para Jesus? É ele que me mostrou o caminho, pelo testemunho dele. Entendeu? De homem perfeito que só chegava em casa e dizia assim: it's now or never. Come hold me tight, oh darling. Era assim? Não, pastor. Quantas vezes essa mulher entrou na minha sala: pastor, não estou aguentando, pastor. Um homem que, sabe por quê? Só focava no Luiz do passado. É verdade ou não é? Verdade, pastor. E você sabe uma coisa que acontece? Ela foi muito tentada nisso. Esse homem pisou nela. De repente ele virou um cordeiro, ela começou a querer pisar nele. Foi verdade ou não foi? Isso mesmo, pastor. Agora eu vou à forra. Ele é crente. Agora eu posso. Agora eu posso. Até ela entender. E a coisa começou a mudar. Isso aqui não é Igreja Universal não, tá? Mas vamos lá.
A casa onde você morava, como é que era antes? Bem, era como é de telha, né, pastor? Bem. Antes, quando vocês moravam juntos. Quando ele era um alcoólatra. Como é que Era uma kitnet, pastor. Pequenininha mesmo. Você, ele e 3 filhos. 3 filhos. A vida de vocês, como é que era a sua casa? Tinha de tudo? Não, pastor, faltava de tudo. Você tinha que trabalhar porque esse homem aí gastava a grana toda com bebida, com... Eu que tinha que sustentar a casa. Hoje vocês têm carro? Temos. Tem casa própria, iate? Não, mas tem uma casa melhor do que eu morava, com certeza. E tem carro? Temos carro. Tem carro, mas isso é coisa linda mesmo. Sabe por quê? Porque só eu sei quando eu entrei na casa deles e fui ver o que tinha lá. Porque esse homem, irmão, ogro, como é que é o nome daquele cara do Shrek? Shrek era Alain Delon do meu tempo. Shrek, fala um garoto bonito aí. Pois é. Pastor, tinha uma sobrinha dele que eu nem consigo falar. Ela chegava lá em casa e não tinha nada, realmente, nada. E alguns anos atrás ela chegou lá em casa, ela chorou quando ela abriu a geladeira. Ela falou: tia, quantas vezes eu cheguei aqui e não tinha nada nessa geladeira, não ser água. E era assim que eu vivia. Era assim que eu vivia com ele. Graças a Deus, pastor, não tem faltado nada. Mas você ainda tem que trabalhar para sustentar a casa? Não, ele não quer que eu trabalhe. Ele não quer que eu trabalhe. Uhul! Deus abençoe. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Quer dizer que vai acontecer contigo? Pode acontecer contigo. Não sou daqueles que ficam aqui falando besteira para manter você aprisionado. Diz: levanta a mão que eu vou profetizar agora sobre a tua casa. Pode acontecer contigo. Pode. Esse homem muitas vezes entrou na minha sala para dizer: pastor, eu não estou aguentando mais. Quando antes eu era do mundo, eu era endemoniado, chegava em casa quebrando tudo, a mulher nem falava comigo, ela nem piava. Hoje, ela bota o dedo na minha cara, pastor. Eu falei: você vai aguentar. Porque você quer ganhar ela para Jesus, você quer o seu casamento, não quer? Quero, mas eu não estou aguentando. Se você não aguentar, então vai lá e bora tudo. Paulo diz assim, concluindo: se um não quer, 2 não brigam, e pode haver divórcio. Não, ele não fala isso. Quem fala isso é o mundo. Verso 15 e 16, ele diz assim: todavia, se o descrente separar-se, que se separe. Em tais casos, o irmão ou a irmã não fica debaixo de servidão. Deus nos chamou para vivermos em paz. Você, mulher, como sabe se salvará seu marido? Ou você, marido, como sabe se salvará sua mulher? Peraí, Paulo está dizendo que eu posso meter o pé? Ela quer ir embora, então vou começar de novo. Não. Esse trecho é mal utilizado por alguns como uma brecha para sair do casamento. Mas as declarações de Paulo foram dadas para encorajar o cônjuge cristão a tentar se relacionar bem com o incrédulo e fazer o casamento funcionar. Só que isso pode ser que não dê certo, porque vai depender do outro. E se o outro ainda assim quiser meter o pé e ir embora? Vou me divorciar. Quando Jesus diz assim, a não ser em caso de adultério, ele não está dizendo: adulterou, mete o pé nesse infeliz e começa de novo, vai ser feliz. Não foi isso não. Deus conhece cada um de nós. Ele sabe que há alguns que na sua constituição psíquica, emocional, não conseguirá superar a traição no casamento. Deus sabe que alguns de nós não vai conseguir de novo deitar na cama com o cônjuge, sabendo que ele ou ela estava deitado há um tempo atrás com outra pessoa. Olha que coisa, quanto de nós não casamos com alguém que já tinha perdido a virgindade com outra pessoa que não foi com a gente? Mas ainda assim a gente casou com essa pessoa, mas não havia uma aliança.
Foi feita uma aliança, famílias foram envolvidas, toda uma história foi construída, todo um histórico de fidelidade, de entrega, e agora eu fui traído. Alguns não suportam isso. Não é uma questão de ter rancor, de ter ódio, querer o mal do outro, não. É não conseguir mais reconstruir a vida conjugal depois disso, dessa tragédia sofrida. Então Deus pega e diz assim: a não ser em caso de adultério, se você não vai conseguir suportar isso, tudo bem, você está liberado de se divorciar, porque houve adultério. Mas Deus não está mandando ninguém divorciar porque o outro adulterou. Ficou claro isso, irmão? Ficou claro isso, irmã? E eu vou dizer para você, se você é capaz de suportar esse tipo de tragédia e seguir em frente, e eu não, então eu considero você muito melhor do que eu. Mas eu não vou viver me sentindo a pior pessoa do mundo porque essa é minha constituição psíquica, eu não vou conseguir. Então, glória a Deus pela tua vida, e eu vou seguir minha vida reconstruindo a vida com outra pessoa, procurando não errar. Por isso eu não vou fazer juízo de ninguém, e ninguém deve fazer juízo de mim, porque nós somos cristãos. Entendeu isso, irmão? A cônjuge incrédulo que exige que o crente... Por que Paulo está falando isso aqui? Porque vamos trazer isso para hoje, como acontecia naquele tempo. A cônjuge incrédulo que insistiu sair de casa, romper com o casamento, porque o cônjuge crente se negou a fazer aquilo que é errado aos olhos de Deus. Antes a gente era casado, a gente praticava sexo anal, agora eu aprendi que isso é pecado. Aí o meu marido insiste porque ele quer sexo anal, eu digo não para ele, fala, então vou meter o pé e vou arrumar outra. Não, para não perder meu casamento, então eu vou ceder e vou praticar sexo anal com meu marido, como antes a gente praticava. É pecado, irmão? É sodomia? Então você tem que decidir em quem ou com quem você vai ser fiel, ou a quem você vai ser fiel. Porque se para ser fiel ao seu cônjuge você tem que desonrar a Deus, pensa nisso. Mateus capítulo 10, versículo 32 a 39, olha o que Jesus diz: quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Não pensem que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas a espada. Pois vim para fazer que o homem fique contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra. Os inimigos do homem serão os da sua própria família. Quem ama seu pai, sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho, sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perderá. E quem perde a sua vida por minha causa, a encontrará. Ei! O crente que tem um marido ou uma esposa que diz: você não vai para a igreja, não quero você lá, você tem que fazer uma escolha. Pastor, o senhor está mandando eu terminar meu casamento? Não. Deus está dizendo que você tem que fazer uma escolha. E eu posso dizer para você que eu sou teu exemplo ou não. O casamento não vem antes de Cristo. Eu ouço pastores dizer aí, inclusive para mim que sou pastor, eu fui acusado de ter acabado com o meu casamento. Por quê? Vários pastores disseram para mim, sabe por quê? Porque você vivia na igreja, você se deu tanto pela igreja, que você perdeu o seu casamento. Como aparece gente para fazer juízo, né? Que em primeiro lugar vem a família, depois vem a igreja. Eu falei, não. A palavra de Deus diz assim: busca em primeiro lugar o reino de Deus. Igreja é instrumento do reino de Deus. Se a minha família não é do Senhor, eu vou fazer de tudo para minha família ser.
Por isso que a palavra de Deus diz para não meter o pé, não largar, pelo contrário. Agora também, já que é assim, já encontrei o meio, Satanás trabalhando, já encontrei o meio para eu poder viver bem. Aquele infeliz vai embora amanhã. Quando ele disser, você não vai à igreja, aí que eu vou dizer, eu vou sim, porque eu sou de Jesus. Ele vai meter o pé mesmo, vai adulterar, que eu sei que ele não aguenta ficar sem. Aí eu, sei que quem vai estar em pecado é você. Está empurrando seu marido para o capeta. Não é por aí não. A palavra de Deus diz que a mulher sábia edifica a sua casa. Irmã, tem gente aqui que não queria jamais passar daquele portão para cá porque tinha ódio de mim. Eu nunca fiz nada contra a pessoa. Tem marido que não entrava aqui porque tinha ódio de mim, por eu ser o pastor da igreja e estar orientando a mulher do cara como membro dessa igreja. Mas por causa do testemunho dessa mulher, que foi orientada à luz da palavra de Deus, através de mim, o marido foi ganho para Jesus. Não sei se tem alguém aqui assim. Tem alguém aqui assim? Está lá, Vitão, Márcia. O casamento não vem antes de Cristo. O que Deus está demonstrando como objetivo principal, instruir Paulo a escrever isso aos Coríntios, era para insistir que os casais devem buscar a unidade, não a separação. Quem quer a sua separação é o diabo, Deus não. Mas ele é um ímpio, ele pode ser um adorador de Satanás. Deus não quer a separação do casamento. Que isso, pastor? Jesus veio e morreu por quem? Por quem era crente, salvo? Não. Aquele ladrão na cruz era o quê? Um pagador de impostos? Não. Os que estavam assassinando ele eram o quê? Assassinos. E ele diz o que para o pai? Perdoa-lhes, que não sabem o que fazem. Então, fica valendo a instrução dos versículos 10 a 11, ou seja, não poderá haver divórcio, nem outro relacionamento, mesmo depois da separação, a não ser que aquele que abandonou adultere. Pensa sobre isso. Irmãos, nós temos que decidir se somos realmente comprometidos com viver cristão autêntico, porque ser um cristão autêntico significa ser totalmente rendido ao senhorio de Cristo. Ser um cristão autêntico significa ser completamente obediente ao senhorio de Cristo. Ser um cristão autêntico significa ser alguém que dia a dia morre para a carne, para o mundo e para o diabo. A cada dia toma sua cruz e segue. Que se submete a ter seu caráter e a sua personalidade transformados pelo Senhor, em confronto com a palavra de Deus. Aí sim, nós vamos chegar lá. Vamos para o céu, porque aqui não é céu. E nós vamos fazer a diferença tão grande. Você pode imaginar as pessoas que viam Selmaí e Luiz em pé de guerra, um alcoólatra que chegava em casa quebrando tudo, batendo na mulher, nos filhos, ele batia nela, alcoolizado. Um homem que chegava cometendo essas atrocidades. Ela o deixa, separa, ninguém adultera. Ele acorda para a realidade, vê o que ele perdeu. Porque quando ele casou com ela, ele casou apaixonado por ela. Então ele corre para Jesus, ele se arrepende, ele pede perdão, ele se converte. 10 anos esse homem reaprendendo a ser homem à luz da palavra de Deus, e continua aprendendo, porque ninguém chega à perfeição. A perfeição vai ser no céu. Selmaí tem muitas razões
para ter tristezas com Luiz. Luiz tem muitas razões para ter tristeza com o Selmaí, porque eles ainda estão se ajustando, como será assim até o final da vida. Não existe casamento perfeito. Perfeição é no céu. Mas imagina as pessoas que os conheceram e hoje, como ela testemunhou aqui, olham para eles e dizem assim: sabe por que a gente está assim, casado, que a gente venceu? Porque ele entregou a vida dele para Jesus. Eu vi a mudança, eu também me converti, e você hoje também vê a mudança. Irmão, se a palavra de Deus não entrar, como diz o pastor aqui domingo, se não entrar na nossa veia, a gente vai continuar sendo quem a gente é, inclinado para errar, para pecar, para destruir. Então vamos deixar o Evangelho de Jesus Cristo entrar na nossa veia e expurgar, expulsar de nós tudo aquilo de vício que a gente tem do mundo. Vamos tratar nossos ouvidos espirituais, a nossa alma, e vamos passar a dizer não para aquilo que a gente recebe de certos pregadores que não têm compromisso com a verdade da palavra de Deus. Evangelho sem cruz, evangelho sem sofrimento, porque não é fácil, meu irmão, deixar aquilo com que a gente foi criado, aquilo que foi forjado, formado em nós, que é mal. Sim, dá trabalho, é doloroso, é difícil se a gente andar sozinho. Então não ande sozinho, ande com a igreja de Cristo, permita-se ser pastoreado, tenha a palavra de Deus como regra de fé e prática para a sua verdade. E aí teu caráter vai ser transformado, você vai passar a fazer as escolhas certas, ainda que tenha que pagar um preço, porque saberá que valerá a pena. Quem olha para um exemplo como de Luiz e Selmaí, o que 10 anos? Para viverem uma realidade de vida muitas vezes melhor do que tinham. E há muito ainda por melhorar, e eles vão conseguir se perseverarem. Não para salvação, mas para construir um futuro de bênção.